Você conectado em flashscore.com.br, pelo nosso YouTube, seja muito bem-vindo. Chega deixando o seu like, comenta quanto vai ser esse duelo rubro-negro no Maracanã, Flamengo e Vitória, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. E claro, baixe o aplicativo, é de graça, não perca essa chance. Tem informação na palma da sua mão, o QR Code que pinta aqui, ó, bem no cantinho da tela, para você chegar e já baixar de graça. Eduardo Gerac, segue o líder, é a hashtag que o torcedor fala aí ultimamente e tal, e o torcedor do Flamengo tem todo o direito de falar. Apesar da pressão que o Felipe Luiz, eu não consigo entender, sofre porque o time não goleia, não atropela os adversários. Cara, tem 43 pontos, 19 jogos disputados, 13 vitórias, 4 empates, apenas 2 derrotas, o time que menos perdeu, tem o melhor ataque da competição, com 36 gols marcados, a melhor defesa com 9 gols sofridos. O que mais o Felipe Luiz tem que fazer? Ele ganhar o campeonato na 21ª rodada ou na segunda rodada para acabar o campeonato, o Edu? Eu acho que sim, viu, Fábio? Um abraço a você, a todas e a todos, porque o torcedor do Flamengo realmente é muito exigente e nos últimos anos a régua só está subindo, né? Não, o saldo de gols que você disse aí do Felipe Luiz, do Flamengo no caso, é uma coisa absurda, né? Uma coisa absolutamente excepcional. E o Mengão, claro, se quiser ser campeão, né, e quer ser campeão, né? O Felipe Luiz já disse que o Campeonato Brasileiro é prioridade para o Flamengo, não pode deixar esses pontos pelo caminho, principalmente contra times que estão lá embaixo na tabela de classificação, caso aí do Vitória, né? Afinal de contas, nesse jogo aí, nesse clássico, podemos dizer assim, rubro-negro, né? O Flamengo, claro, precisa ir com o pé embaixo para somar logo 3 pontos e, na medida do possível, né? Claro, se distanciar ali do Palmeiras e do Cruzeiro, que, no meu modo de ver, são os 2 únicos times que podem tirar esse título do Flamengo. É claro que estamos apenas no início do segundo turno, né? Para alguns times, o primeiro turno ainda nem acabou, porque temos jogos atrasados. Então, é isso. O Flamengo está cada vez mais focado, né? Cada vez mais centrado no objetivo, porque, é claro, lá na frente vai ter o duelo, principalmente o confronto direto do Flamengo com o Palmeiras. O Flamengo vai receber o Palmeiras no Rio de Janeiro. Então, é claro, vai ser praticamente uma final, principalmente se os 2 times estiverem muito colados, né? Como estão nesse momento. E a gente tem até já a tela do Flamengo para mostrar, né, Fábio? Porque o nosso amigo, eu gosto demais do Pedro, né? Claro que ele teve aquele problema lá com o Felipe Luiz. A gente não sabe muito bem o que acontece do portão ali do ninho para dentro, né? Mas tudo leva a crer que, sei lá, o Pedro não estava muito afim de treinar e tal. E isso, claro, é super ruim, né? Para um jogador profissional. Um jogador profissional não pode se comportar assim. Mas o faro de gol do Pedro é absolutamente sensacional, né? Contra o Inter no Campeonato Brasileiro, naquele jogo da semana passada, ele mostrou muito bem isso. E a gente tem até um mapa de calor para mostrar como ele não fica fixo em lugar nenhum do campo, né? Inclusive, ele vai muito ajudar na defesa. Pouca gente percebe, às vezes, isso, mas o mapa mostra como tem vários pontos verdes, pontos amarelos circulados por pontos verdes em várias partes do campo. E, claro, dentro da grande área, mais pelo lado direito, aí tem um ponto mais vermelho, que foi de onde o Pedro fez os gols dele, né? Finalizações de dentro da grande área. O Pedro que fez 2 gols, né? Naquela partida contra o Inter no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, tá? O nosso assunto aqui hoje agora é Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Pedro realmente é um jogador que está eu não vou exagerar e dizer que ele está pedindo passagem, mas ele voltou a jogar bem. Ele tem entrado e tem dado conta do recado. É mais uma peça, claro, para esse agradabilíssimo quebra-cabeça que o Felipe Luiz tem nas mãos, né? Mas eu acho que aquele episódio serviu até pro Pedro acordar também, né? Exato. Acho que o Felipe Luiz, de uma certa forma, até mais direta do que a gente espera normalmente de um treinador, ele puxou a orelha dele em público, falou: olha só, se continuar treinando assim, esquece, é ridículo. Não é o Pedro que eu conheço. E aí ele voltou a se dedicar, voltou a se entusiasmar e tem sido um jogador fundamental. Os gols contra o Internacional no último domingo, como você disse, impressionante. O segundo parecia uma atacada de sinuca, aquela batida seca na bola e matou o Rocher, né? No cantinho, exatamente. E ele que naquela partida, né, no nosso aplicativo aqui da Flash Score, isso é raro, hein, gente? Ele teve a nota 9.1. É raro o jogador ter mais que 9 aqui
no nosso aplicativo. Ele que nem jogou a partida inteira, né? Ele ficou 57 minutos em campo, foi substituído no segundo tempo, fez 2 gols. 2 gols e sabe quantas finalizações? Também 2. Ou seja, é um índice de 100% de aproveitamento, né? Ele teve 1,4 quase de gols esperados por finalizações dadas na partida. E como eu disse, ele também ajudou na defesa. Ele teve ali uns duelos, ali, 6 duelos defensivos, o Pedro, naquela partida contra o Colorado. Agora, do outro lado, né, o Vitória realmente precisa começar também a virar a chave, né? Assim como o Sport está ensaiando uma virada de chave, o Vitória, né, do Fábio Carille, também precisa, o quanto antes, né, virar essa chave, porque a coisa começa a se complicar, né? Tem alguns times que estão realmente bem complicados, né? A gente tem que falar do Vitória, tem que falar do Sport e do Fortaleza, hein? O Fortaleza está correndo risco, porque se a gente for fazer aquela conta, né, Fábio, dos 45 pontos, esses times que estão na zona do rebaixamento agora, né, no início aí do segundo turno, precisa melhorar o aproveitamento em relação ao primeiro turno e precisa melhorar o aproveitamento muitíssimo, assim, não é uma leve melhora, tem que melhorar mesmo. E aí, claro, aí tem uns outros times que estão um pouco mais acima, os times grandes, né, as camisas mais pesadas, que por enquanto estão gostando, principalmente desse campeonato do Fortaleza, porque o Fortaleza está nessa posição, para mim, é surpreendente. Mas é claro, o futebol é assim, é dinâmico, né? É jogado e tal. E a gente tem até a tela para mostrar do Vitória, para ilustrar um pouco mais o que a gente tá falando, né? Porque assim, o Vitória, como eu disse, né, nessas últimas partidas, ele tem ensaiado aí uma virada, mas não consegue ainda vencer com facilidade os seus adversários. E aí eu fui puxar o jogo do Vitória contra o Mirassol, um jogo que o Vitória atuou fora de casa, né, atuou aqui no interior do estado de São Paulo contra o Mirassol, e foi um jogo que o Vitória, fechando bem a casinha, a gente vê ali a posição média, as linhas de passe do time do Vitória, né, jogando muito bola lateral, só indo na boa para o campo de ataque. Foi um jogo que o Vitória quase venceu. Se a gente pegar os números e esmiuçá-los, né, as estatísticas mostram isso. O Vitória teve uma boa presença no ataque, mas não se lançou loucamente para frente, não. E é claro que essa tem que ser a estratégia contra o Flamengo no Maracanã. E o Carille é bom para fazer isso. O Carille é o treinador certo para fazer isso, mas vamos ver se vai conseguir segurar aí o todo-poderoso Mengão, né? E aí eu tava olhando os últimos jogos do Vitória, os últimos 5 do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu 4 empates, e esse que você está citando foi da 17ª rodada, e sofreu uma derrota, ou seja, para quem quer sair da zona de rebaixamento, ficar patinando ali, daqui a pouco a água sobe, vem bater aqui na testa, amigo, aí você não consegue mais respirar, né, Edu? Exatamente, o Vitória que empatou com o Sport, né, depois de trás para frente, depois empatou com o Mirassol, esse jogo que a gente destacou aqui, aí teve o empate com o Palmeiras em casa, que não deixou de ser um jogo. E aí é um ótimo resultado, né? É o Palmeiras. Exatamente. E aí perdeu no Morumbi para o São Paulo, 2-0. E na última rodada empatou com o Juventude também em casa por 2-2. Ou seja, esse é o jogo, desculpa, Edu, que ele não podia ter empatado. Porque além de ser um confronto direto, é o jogo de 6 pontos e tal, e ele estava vencendo o jogo. Ele vencia por 2-0. Exatamente. Ou seja, se a gente fizer a conta, o Vitória já somou em 20 jogos 19 pontos. Se ele tem que chegar em 45 para se livrar, a gente está falando de 26 pontos. Ou seja, é mais pontos do que ele somou no primeiro tempo. Então tem que dar uma melhorada aí para fugir, claro. Agora, por exemplo, a situação do Fortaleza é mais dramática ainda. O Fortaleza ele fez 15 pontos em 19 jogos. Ou seja, para chegar em 45, ponto, ainda falta ponto para burro. Ele tem que melhorar demais, né? Ou seja, ele tem que somar aí 30 pontos no segundo turno, sendo que no primeiro ele somou só 19. Ou seja, é uma melhora aí considerável, né? Tem que melhorar uns 20, 30% de aproveitamento. Então, é essas contas que esses times precisam começar a fazer o quanto antes, né? Então, o Sport também está nessa situação, Fortaleza, Juventude, Vitória. O Juventude com o Carpini, nas últimas rodadas, está melhorando um pouco mais também. Já conseguiu umas partidas um pouco mais interessantes e tal. Mas é claro, o segundo turno inteiro, né? Esses 4 times aqui que a gente está
discutindo, vão lutar contra a zona do rebaixamento. E aí tem uns times ali para cima, principalmente um tal de Corinthians, o tal de Santos, que tem que começar a abrir o olho, né? O Vasco agora, depois da excepcional goleada, tende a melhorar de nível aí, mas vamos ver, tá todo meio embolado ali ainda. É claro, tem muito campeonato pela frente, né, Fábio? Então, isso aí ainda vai... O campeonato esse ano vai até quase o Natal, então tem jogo para burro ainda para acontecer, mas é claro, quanto antes esses times embalarem, melhor ainda, né? Com certeza. E olha, vai ser um duelo e tanto. Segunda-feira, 9 da noite, eu estarei no Maracanã contando tudo pra galera aqui da Flash Score. Edu, um forte abraço, até a próxima, amigo. Fábio, abração, viu? Até mais, valeu. Valeu, e muito obrigado a você por ter acompanhado mais esse pré-jogo. Deixou o seu like? Opa, muito obrigado. Comentou quanto vai ser o jogo? Compartilhou? Se é novo, já se inscreveu no canal? A casa é sua. E olha, aplicativo Flash Score, baixe, tenha muita informação na palma da sua mão, porque a bola tá rolando e você fica ali, ó, navegando na segunda tela. Sai o gol, sobe e desce, a tabela, ao vivo a classificação é legal demais. Um grande abraço e lembre-se, Flash Score, leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.